Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Oswaldo e nós vamos então para mais uma videoaula de gerência de projetos de software. Bem, a videoaula de hoje vai ser falando sobre gerência da integração. Então, finalmente a gente vai começar a falar sobre as áreas de conhecimento, né? Então, já foi falado sobre os processos de gerência de projeto e agora chegou o momento de falar sobre as áreas de conhecimento, né? Que ao todo são 10. Ok? Mais especificamente, a gente vai começar falando sobre a gerência da integração. O que ela trata, quais os processos que a compõem, quais os artefatos que são produzidos durante os processos dentro dessa área de conhecimento. Tá certo? Então, bora lá. Bem, pessoal, é importante ter a noção básica do que é uma área de conhecimento, né? De acordo com a definição do próprio guia PMBOK, que é o guia que nós estamos seguindo, né? Uma área de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem uma área de especialização. Então, vocês vão conseguir perceber, já pelo nome de cada uma das áreas, do que aquela área trata. Por exemplo, a área de gerência da integração, que nada mais é do que integrar elementos de todas as outras áreas para que tenha sucesso no seu projeto. Em seguida, a gente vai falar sobre a gerência do escopo, depois gerência do cronograma, gerência dos custos e assim até terminar as 10 áreas de conhecimento. Então, pelo próprio nome, você já consegue fazer uma relação do que é que ela trata. Por exemplo, gerência do cronograma, vai falar sobre como o gerente de projeto pode controlar o tempo do seu projeto, gerência dos custos, né, relacionada ao dinheiro, ao orçamento do projeto e assim sucessivamente, certo? Então, uma definição bem básica, né, sobre o que é área de conhecimento e é importante que você consiga diferenciar bem dos grupos de processo que foram vistos em aulas anteriores, tá certo? Não são a mesma coisa, são coisas diferentes, inclusive eu vou falar aqui a diferença, né, como você pode entender melhor essa diferença aí. Certo? Então aqui, basicamente para diferenciar grupos e áreas de conhecimento, né? Os grupos de processos são aqueles 5 que foram falados anteriormente, então aí quem não está muito antenado sobre que grupos são esses, eu recomendo que dê uma olhada nas aulas anteriores que vocês vão conseguir se localizar, certo? Então assim, basicamente, né, nós temos 49 processos de gerência de projeto atualmente, né, na edição mais recente do PMBOK, que é a sexta que estamos seguindo, e esses grupos, esses processos, eles estão agrupados nesses grupos de processos que são 5, mas da mesma forma, esses 49 processos, eles pertencem a áreas específicas de conhecimento, né? Na aula que tratava sobre esses processos, inclusive foi feita essa interseção, né? Tantos processos estão agrupados no grupo de iniciação e esses processos dentro do grupo de iniciação fazem parte de determinadas áreas de conhecimento. Então, esse slide aqui, ele meio que facilita para vocês diferenciarem como você pode perceber, né, como eles estão divididos em grupos de processos e como eles se dividem em áreas de conhecimento. Por exemplo, os grupos de processos, eles ajudam a organizar esses 49 processos pelo tipo de trabalho realizado, né? Então, se os processos eles trabalham para inicializar o projeto ou uma fase do projeto, então são do grupo de processos de iniciação. Se esses processos estão lidando com planejamento, então fazem parte do grupo de planejamento, tá certo? Então, aí para quem não está lembrado muito bem, nós temos 5 grupos, são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o grupo de encerramento, né? Já foi falado anteriormente em outra aula, né? Esses grupos, cada grupo tem um número específico de processos agrupados, né? Isso daí os grupos de processos. E as áreas de conhecimento ajudam a organizar os processos pelo assunto com o qual você está lidando. Por exemplo, gerência do cronograma. Quando você escuta falar de gerência do cronograma, você já sabe, esses processos vão falar sobre como controlar o tempo do seu projeto, né? A duração das atividades e etc. Gerência dos custos, trabalhar com o controle do orçamento, com o controle do dinheiro do seu projeto. Então, basicamente a diferença é essa. E não confundam, certo? O pessoal, principalmente no início, pode confundir um pouco, mas se você prestar atenção nessa diferenciação,
acredito que vai dar super certo, beleza? Então, os grupos de processos a gente já falou, né? A gente vai continuar falando sobre eles, porque cada um dos processos que a gente vai ver a partir de agora, eles pertencem a um grupo de processos. Então, você está sempre lembrando para vocês, ó, esse processo aqui, ele faz parte da iniciação, ou esse processo aqui faz parte do planejamento. Vocês vão ver isso quando a gente estiver falando aqui, tá certo? Pois bem, e as áreas de conhecimento, que é o que a gente finalmente vai falar a partir de agora, são 10. Né? De acordo com o guia que a gente está seguindo, o PMBOK, e seguindo a mesma lógica, a mesma sequência que é apresentada no guia. Primeiramente, a gente vai falar sobre gerência da integração, em seguida escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições e, por fim, partes interessadas. Então, a gente vai, né, seguir essa mesma ordem e, ao final, quando finalizar com as partes interessadas, a gente vai ter visto todos os 49 processos do gerenciamento de projetos, tá bom? Agora, apenas algumas informações para que vocês, né, relaxem um pouco mais sobre o que a gente vai começar a ver agora. Como assim, professor? Por que relaxar? Porque, de repente, você pode ter a impressão de que, tipo, são 49 processos, eu tenho que decorar os nomes dos 49. Não, né? A gente não está aqui para decorar nome de processo, certo? Prestem bastante atenção nisso. O que vocês têm que entender é o que é que acontece durante esses processos. Como o gerente de projeto vai trabalhar, né, com esses processos para que o projeto, ao final das contas, tenha sucesso. O importante é isso, certo? Não é decorar nome. Não é decorar, eu tenho que saber todos os nomes dos 7 processos da gerência de integração. Não, não é isso. É interessante que você entenda o que acontece em cada um desses processos, principalmente entenda como os artefatos de entrada são processados para, né, produzir os artefatos de saída. Porque, como vocês devem lembrar, um processo, né, ele recebe entradas, essas entradas são processadas e produzidas determinadas saídas. E é assim que o projeto vai acontecendo, e é assim, por meio desses processamentos todos, o gerente de projeto vai conseguindo, então, juntamente com sua equipe, né, fazer com que o projeto flua numa determinada sequência e tenha sucesso ao final desse projeto. Um outro detalhe importante é que a gente vai estar vendo uma determinada sequência de processo porque a gente está seguindo o PMBOK. Mas não quer dizer que essa sequência que a gente vai ver dos processos seja exatamente a sequência linear que você vai estar seguindo no projeto real, não. Tá certo? A gente está seguindo essa lógica porque é como ela é apresentada no guia PMBOK. Tá bom? Na real, os processos eles vão acontecer mais de uma vez. Se vocês lembrarem de quando a gente falou lá na aula de processo de gerência de projeto, em cada fase do projeto, pode ser que todos os 49 processos interajam, né? Isso não é uma regra, né? Tem toda aquela questão do bom senso, da complexidade do projeto, mas é normal que os processos, principalmente processos de planejamento, monitoramento e controle, aconteçam mais de uma vez durante o seu projeto, e isso vai acontecer. É o mais normal que dentro de um projeto existam replanejamentos. Então vai ter processos que vocês vão ver acontecendo mais de uma vez, tranquilo e calmo, tá certo? Então fiquem tranquilos em relação a isso daí. Tentem abstrair isso, porque tipo, a gente está seguindo uma sequência, mas não quer dizer que na realidade essa é a sequência correta de se fazer um projeto. Não, eu estou apresentando, né, a sequência de acordo com o guia PMBOK, tá certo? Vocês vão conseguir ver, né, à medida que a gente vai conhecendo os processos, como seriam aplicados na vida real, num projeto real. Qual a ordem lógica disso daí? Até isso vocês vão conseguir entender pela própria percepção que vocês vão tendo quando a gente estiver falando dos processos, tá certo? Dito isso, acredito que a gente já pode partir então para a gerência da integração. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou falando para vocês, tá bom? Então, pessoal, seguindo essa lógica, a gente vai começar falando sobre gerência da integração e o que é que ela faz, quais os processos que ela possui, né, como o gerente de projeto vai se comportar com esses processos, tá bom? Então, vamos lá falar de gerência da integração. E, pessoal, por definição, a gerência da integração, ela tem por objetivo identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de processo de gerenciamento de projeto, certo? Então, todos os processos, né, dentro dos diversos grupos e áreas de conhecimento vão ser
integrados de alguma forma nessa área de conhecimento. Então, assim, basicamente, o que a gente chama aqui de identificar, definir, combinar, unificar e coordenar poderia facilmente ser substituído pelo integrar, né? Integrar os vários processos e atividades, certo? Como é que isso é feito? A gente vai ver que tem artefatos que trabalham isso, né? Tem um artefato bem específico que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né? Sobre o processo que dá origem a ele, e ele é o grande responsável por pegar pedaços das outras áreas de conhecimento, de outros grupos de processos e unificar tudo, integrar tudo, para que o gerente de projeto possa ter ali de forma ampla uma visão base para seguir no seu projeto, certo? Então, vamos lá, vamos ver quais são os processos que compõem a gerência da integração. Antes de ver os processos, é importante falar isso daqui, que a integração ela basicamente consiste em fazer escolhas sobre em que pontos concentrar recursos e esforços, antecipando possíveis problemas, tratando-os antes de se tornarem críticos e coordenando o trabalho visando o bem geral do projeto. Então, o gerente de projeto ele tem que ter essa percepção, o gerente de projeto tem que ser um grande integrador. Não é à toa que a gente diz que o principal papel dele é o de agente integrador dentro do projeto, né? Ele tem que se antecipar em tomar decisões, ele tem meio que prever situações que possam acontecer para que ele possa planejar como lidar com essas situações caso elas realmente aconteçam. Tá certo? Dito isso, agora sim, podemos passar para quais são os processos dessa área de conhecimento. Antes de falar sobre esses 7, como vocês já devem ter visto aqui, é importante salientar que a gente não vai estar aqui decorando nome de processos, isso daí eu já falei, certo? O que é que a gente vai estar fazendo? Tentando entender o que acontece em cada um desses momentos, em cada um desses processos. Agora tem um detalhe importante, né? Tem alguns pontos bem importantes dentro das áreas de conhecimento que, para não tornar a videoaula muito longa, eles vão ser tratados em um material complementar, né? Como, por exemplo, os outros vídeos de material de apoio que eu juntamente com os monitores, vamos produzir e disponibilizar para vocês, certo? Então, a gerência da integração, ela tem esses 7 processos aqui, certo? Tem alguns artefatos bem importantes, como, por exemplo, o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto e o controle integrado de mudanças, que eles são o termo de abertura e o plano de gerenciamento, eles são artefatos, são bem importantes, mas eu não vou estar detalhando demais eles aqui na videoaula para que ela não se torne muito grande, certo? Então, para isso, foi feito vídeos que servem como material de apoio e está disponível para vocês também, tá certo? A gente vai falar sobre os processos que dão origem a esses artefatos, mas quando chega nesse momento de detalhar muito, para não tomar muito tempo da nossa videoaula, não ficar tão maçante, então foi feito um vídeo à parte, certo? Então a gente vai sempre proceder dessa forma, para que a gente não crie grandes espaços para se dedicar a alguns tópicos específicos durante a videoaula, né? Quando for necessário, a gente vai produzir esse material de apoio complementar e disponibilizar para vocês, certo? E eu vou sempre estar falando para vocês, colocando os links desse material de apoio na descrição ou nos cards do vídeo, então vai ser tranquilo aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Para começar a aventura desses 49 processos, a gerência da integração ela tem 7 processos, como vocês podem ver aqui. Professor, mas por que está começando 4.1, 4.2, 4.3 até 4.7? Que numeração é essa? Bem, essa numeração, como eu já falei anteriormente, a gente está seguindo o guia PMBOK, né? Então, o guia PMBOK, quando ele começa a falar das áreas de conhecimento, ele começa a falar no 4º capítulo da gerência da integração. Por isso que a gerência da integração é o 4, a gerência do escopo é o 5 e assim sucessivamente até o 13º capítulo, que é a gerência das partes interessadas. Então, essa numeração nada mais é do que uma forma de você se situar no próprio guia PMBOK, que é o que a gente está seguindo. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro processo é desenvolver o termo de abertura. Segundo, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Terceiro, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Esses 3 é o que a gente vai estar contemplando nessa videoaula, certo? Para não ficar muito longa. Nessa parte da videoaula, vai ter uma segunda parte que a gente vai tratar os outros 4 processos, né? Os outros 4 vão ser gerenciar o conhecimento do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças
e encerrar o projeto ou a fase. Esses são os 7 processos da gerência da integração, ok? Que a gente vai estar falando nessas duas partes da videoaula. Nessa primeira, os 3 primeiros processos. Na segunda, os 4 processos restantes, totalizando na gerência da integração os 7 processos. Então, dito isso, vamos agora de com força para o primeiro processo. Desenvolver o termo de abertura do projeto. Bora lá, pessoal, desenvolver o termo de abertura do projeto. Primeiro dos 7 processos da gerência da integração que a gente vai estar falando. Bem, basicamente, por definição, o que é que esse processo faz? Ele é o processo de desenvolver um documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. E aqui vale salientar alguns pontos importantes, certo? O próprio nome do processo, ele dá uma ideia de qual artefato vai ser obtido ao final do processo, né? Vocês virem o nome, desenvolver o termo de abertura. Então, o termo de abertura do projeto é o artefato que a gente vai obter ao final desse processo, certo? Ele vai ser um artefato de saída, mas para ele vir a existir, vai precisar de informações que vão ser processadas de artefatos de entrada para obter esse artefato de saída, esse termo de abertura. Não é a única saída desse processo, mas é um dos principais, tá certo? E na definição do processo, o processo de desenvolver um documento. Esse documento é o termo de abertura. Esse termo de abertura, ele autoriza o projeto a acontecer, né? Então, tem informações dentro desse documento que vão justificar por que aquele projeto está acontecendo, né? Da mesma forma, é nesse documento onde é designado qual gerente de projeto e qual a autoridade que ele tem dentro do projeto. Essa autoridade, pessoal, isso daqui é importante salientar, vale destacar, que remete muito a um assunto que a gente já falou anteriormente, quando estava falando das estruturas organizacionais, certo? Dependendo da estrutura organizacional, né, adotada na empresa, o gerente de projeto vai ter mais ou menos autoridade. Isso daí já foi falado, eu não vou bater nessa tecla aqui, então recomendo quem não lembra muito bem disso daí, dar uma recapitulada nas aulas anteriores, porque isso daí vai ser importante, né? Porque tem um determinado artefato de entrada, né, uma das entradas aqui, que traz essa informação de qual autoridade que o gerente de projeto vai ter dentro do projeto, ok? Então, termo de abertura é esse documento que formaliza o projeto acontecer, designa qual é o gerente de projeto e qual a autoridade dele, tá certo? Ele inclusive é chamado, por ser o primeiro documento do projeto, ele é chamado até de certidão de nascimento do projeto, mas daí eu falo mais um pouco, né, quando a gente vai falando especificamente do artefato de saída do termo de abertura. Então, dando prosseguimento aqui, pronto, pessoal. Todos os processos que a gente vai ver, todos os 49, eu vou sempre estar mostrando uma tela parecida com essa. Vai ter os artefatos de entrada. Essas entradas são processadas por meio dessas ferramentas e técnicas, certo? Para produzir essas saídas. Tudo bem? Isso daqui é o que a gente vai chamar de as 3 dimensões do processo de gerência de projeto, tá bom? Então, assim, vão ter alguns processos vão ter mais entradas, outros vão ter menos, e sempre vai ser assim, entradas, ferramentas técnicas e saídas, ok? Eu estou dando muitas explicações, mas eu estou dando muitas explicações porque a gente está começando a falar da primeira área de conhecimento, né? Então, posteriormente, eu não vou ter que ficar dando tantas explicações porque vocês já vão estar familiarizados com o que a gente está fazendo aqui, né? Mas vale salientar aqui que, por exemplo, eu vou estar definindo algumas dessas entradas, como eu falei, eu não vou estar me atendo a muito detalhamento de coisas específicas aqui, para não tornar muito longa a videoaula, né? Então, por exemplo, quando eu for definir fatores ambientais da empresa e ativos de processo, a gente vai definir aqui, eu vou explicar para vocês, mas essas entradas aqui vão aparecer em vários outros processos, né? Quando for falar nesses outros processos, eu não vou repetir
tudo que eu já falei aqui, porque senão ia tomar muito tempo, né? Então, vocês já vão ter o conhecimento agora, e depois, quando vocês verem de novo como entrada, vocês já vão se ligar do que trata, tá bom? Deixar isso aí. Da mesma forma, vai ter ferramentas e técnicas que vai acontecer a mesma coisa. Isso daí a gente vai falando no decorrer das aulas, tá bom? Ok? Então, vamos lá. O desenvolver o termo de abertura, pessoal, é basicamente o primeiro processo que vai acontecer na real no seu projeto. Por quê? Porque esse processo, ele tem que originar esse documento, esse termo de abertura que vai dar o pontapé para o seu projeto acontecer, designando o seu gerente de projeto, né? Então, já que está tratando de iniciar o projeto, né, tomar todo esse cuidado aí da aprovação do início desse projeto, ele é um processo de iniciação. Então, está aqui, como eu tinha falado anteriormente, né? Todos os processos, né, das diversas áreas de conhecimento, eles fazem parte de algum grupo de processos. Esse daqui é do grupo de iniciação. Por quê? Trata de iniciar o projeto em si, tá certo? E qual o principal benefício desse processo para o projeto como um todo? Fornecer um vínculo direto entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização. Criar um registro formal do projeto e demonstrar o compromisso da organização com o projeto. Beleza? Esse é o principal benefício. Então, vamos lá, porque agora a gente vai começar a falar sobre as entradas, ferramentas e técnicas e sobre as saídas. Um detalhe importante. E essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, o nome dela é diagrama de fluxo de dados. Ela é importante para entender o quê? Como, né, esses dados eles estão trafegando, né, para que o processo aconteça. Como assim, professor? Se vocês observarem, pessoal, a gente tem aqui, bem ao centro, o processo de desenvolver o termo de abertura. Né? A imagem pode não estar muito nítida, mas tem essa mesma imagem no PMBOK, certo? O que eu quero mostrar para vocês é só que esse diagrama ele serve especificamente para mostrar as entradas, de onde que essas entradas vêm, e as saídas produzidas para onde que elas vão, né? Porque esse fluxo de dados, esse fluxo de informação, ele acontece para que o projeto aconteça por meio dos seus processos. Então, aqui, basicamente, né, como a gente viu lá nas entradas, os documentos de negócio, os acordos, os fatores ambientais da empresa e ativos de processo servem como entrada do processo aqui, e esse processo vai produzir o termo de abertura e os registros de premissas. Esses artefatos de saída vão seguir caminho. Por exemplo, o termo de abertura ele vai ser utilizado por vários outros processos. Pelo menos um processo de cada uma das outras áreas de conhecimento utiliza o termo de abertura como entrada, como vocês conseguem ver aqui, ó. O termo de abertura, ele serve como entrada para processos, inclusive processos dentro da própria gerência da integração, como, por exemplo, desenvolver o plano, que é o próximo processo que a gente vai falar. Também encerrar o projeto fase. Lá na gerência de escopo, ele também serve como entrada, e vocês podem ver aqui para onde é que está indo, né? Para onde que essa saída que é produzida aqui vai estar servindo como artefato de entrada. Daí você já vai começando a perceber como é que as coisas vão se integrando dentro dos processos dentro do projeto, tá certo? Então, assim, por não ficar tão nítido a figura, eu não vou estar sempre mostrando esses diagramas, porque alguns são bem grandes e aí no slide não fica muito nítido, mas está lá no PMBOK, né? Quem quiser perceber melhor, né, essas entradas, de onde que elas vêm, para onde é que elas vão, pode dar uma olhada lá, qualquer dúvida a gente tira, tá certo? Mas só para antenar vocês, porque é interessante que vocês entendam como é que isso flui dentro do processo e como um processo colabora para que outros processos aconteçam de forma que no final o seu projeto atinja o sucesso adequado, tá certo? Ok, vencida essa etapa, a falar da primeira entrada desse processo, né, que a gente está trabalhando para desenvolver o termo de abertura. A primeira entrada é o que a gente chama de documentos de negócio, certo? Esses documentos de negócio eles são basicamente dois, o business case e o plano de gerenciamento de benefícios, tá certo? Então, vou ler aqui para vocês do que trata o business case. Fornece informações necessárias do ponto de vista do negócio para determinar se o projeto justifica ou não o investimento que está sendo feito nele. Essas informações devem conter partes interessadas, expectativas a serem atendidas, benefícios e entre outros. E o plano de gerenciamento de benefícios
detalha os benefícios do business case e explica os processos necessários para criá-los, maximizá-los e mantê-los durante e depois do projeto. Então, trocando em miúdos, resumindo isso daqui, esses documentos de negócio, pessoal, justificam o investimento que está sendo feito naquele projeto. Como assim? Esses documentos de negócio, eles têm que dizer quais os benefícios que vão ser trazidos pelo resultado do projeto que vai ser desenvolvido. Porque isso é uma forma de colocar lá no termo de abertura e o que vai ser avaliado para dizer se o projeto vai para frente ou não, se o projeto vai ser aprovado ou não para prosseguir. Então, justificar o seu projeto é importante. Essa justificativa, ela vem por meio desse documento de negócio. Por isso que eles são fundamentais, né, para a geração, para o desenvolvimento do termo de abertura. Então, vai ter informações extraídas direto desse artefato de entrada, desses documentos de negócio, que vão estar lá no artefato de saída, termo de abertura, certo? Então, documentos de negócio são essenciais para a geração do termo de abertura, porque vai estar justificando nesse documento por que está sendo feito aquele investimento dentro do projeto, tá certo? Em seguida, temos como entrada também acordos. O que são esses acordos, pessoal? Vocês vão ouvir falar muito em acordos, mais especificamente como na forma de contratos, certo? Esses acordos, eles são utilizados para definir as intenções iniciais do projeto. Eles podem tomar a forma de contratos, acordos verbais, e-mails, outros tipos de acordos por escrito. Normalmente, um contrato ele é utilizado quando o projeto está sendo realizado por um cliente externo. E o que quer dizer esse cliente externo aqui? Certo? Vou explicar para vocês. Pessoal, o projeto ele pode acontecer dentro da própria organização, né? A própria organização ela executa os seus projetos, ou a organização pode contratar uma empresa para desenvolver o projeto para ela, tá certo? Então, quando a organização contrata uma empresa que vai desenvolver o projeto, essa empresa que está desenvolvendo o projeto está atendendo um cliente. Esse cliente externo, né, eles vão ter que firmar um contrato, vão ter que firmar um acordo, e é desse acordo que a gente está falando, porque essas informações desse acordo vão ter que estar no termo de abertura. Afinal de contas, o termo de abertura é aquele documento que formaliza o seu projeto, tá certo? Então, se o projeto está sendo desenvolvido para um cliente externo e não dentro da própria organização, provavelmente você vai ter um contrato de trabalho para a realização daquele projeto. Isso daí é super normal, super comum que aconteça. Por exemplo, uma empresa que contrata uma empresa que desenvolve softwares para desenvolver um novo sistema para ela. Vai ter um contrato, certo? Vai ter um acordo entre essas partes para um projeto que vai ser desenvolvido, né? Então, retorno vocês aí do como é que esses acordos influenciam no termo de abertura. E no termo de abertura vai ter as informações desse contrato, né, das partes que estão firmando esse contrato aí. Isso daí é importante, tá certo? Ok. Prosseguindo. Outra entrada, fatores ambientais da empresa. E aqui, pessoal, essa entrada, fatores ambientais da empresa, e o próximo que eu vou falar, os ativos de processos, eles aparecem muito em outros processos, certo? Então, é muito importante que vocês entendam e não confundam um com o outro, né? Algumas pessoas costumam confundir fatores ambientais com ativos de processo, mas não são a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Definir o que são fatores ambientais da empresa e até puxar uma referenciazinha de uma outra aula que a gente falou, né? Vocês vão entender. Então, vamos lá. Fatores ambientais são todo e qualquer sistema ou fator ambiental da empresa. Se referem a condições, isso é importante, fora do controle da equipe do projeto e que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Ou seja, né, são coisas bem específicas da organização onde o projeto está sendo executado e que fogem o controle do gerente de projeto e da equipe dele, certo? Então, são regras, né, regras estabelecidas que devem ser respeitadas por quem está à frente daquele projeto. Como, por exemplo, cultura e estrutura organizacional da empresa, normas governamentais, infraestrutura, recursos humanos existentes, administração de pessoal e sistemas de informação de gerenciamento de projeto. E aqui, dentro desses exemplos, eu quero puxar uma referência para esse daqui, pessoal. Primeiro exemplo, estrutura organizacional da empresa. A gente teve uma aula específica falando sobre isso, certo? Se vocês lembrar,
né? Tem a estrutura matricial, matricial forte, matricial fraca, matricial balanceada, tem a estrutura projetizada, a estrutura funcional, e dependendo dessa estrutura adotada dentro da organização, o gerente de projeto vai ter mais ou menos autoridade. E aí você já faz um link com aquela definição do principal objetivo de desenvolver o termo de abertura, que é desenvolver um documento que formaliza o projeto, designa o gerente e dá autoridade para esse gerente agir dentro do projeto. Então, essa estrutura organizacional influencia diretamente na autoridade do gerente de projeto. Por isso que é uma entrada tão importante, porque vai ter informação suficiente para isso estar no termo de abertura e o gerente do projeto vai saber qual é o nível de autoridade dele dentro do gerenciamento do projeto. Tá certo? Então, fatores ambientais da empresa são regras bem estabelecidas da organização onde o projeto está acontecendo e que devem ser respeitadas. Fogem do controle do gerente de projeto e da sua equipe, certo? Por isso que a gente chama de bagagem da empresa. É aquilo que é trazido da organização e a gente tem que respeitar quando está à frente de um projeto que está sendo executado nessa organização. Ok? O outro outro artefato de entrada, muito importante, que vai ser bastante falado, é o que a gente chama de ativos de processos organizacionais. Certo? O que são esses ativos de processos organizacionais? Eu vou ler aqui as definições e a gente fala mais um pouquinho em seguida. Então, políticas, procedimentos, planos e diretrizes, modelos de documentos, informações históricas e bases de conhecimentos e lições aprendidas, como, por exemplo, informações de documentação de encerramento de projetos, informações a respeito de resultados de projetos e de decisões de outros projetos, informação de desempenho de projetos, informações sobre as atividades de gerenciamento de riscos e etc. Então, aqui, pessoal, vocês conseguem perceber que esses ativos de processo é como se eles fossem informações obtidas de projetos, né? Pode ser projetos anteriores e até projeto que está acontecendo, né? Então, essas informações elas foram sendo mantidas num banco de dados, num repositório, que são esses ativos de processo, certo? Por exemplo, esses modelos de documentos são templates de documentos. Tipo, a gente está desenvolvendo um termo de abertura, como a gente já trabalhou com outros projetos, a gente pode utilizar um template similar para aproveitar muito do conhecimento adquirido naquele momento. Então, essas informações, elas estão nesse repositório que a gente chama de ativos de processos organizacionais. Inclusive, a gente vai falar muito disso, bater muito nessa tecla, porque está muito relacionado a isso que a gente chama de lições aprendidas, certo? Inclusive, tem alguns momentos que esses ativos de processo eles podem ser atualizados com novas informações. Então, né, como eu falei, vocês vão ver eles aparecerem muito como entradas de outros processos também. Mas agora vocês já entendem o que é que são esses ativos. Principalmente, entendem a diferença de fatores ambientais, que foi o que a gente falou anteriormente, para os ativos de processo. Certo? Beleza? Então, dito isso, né, quando a gente estiver falando do segundo processo, que daqui a pouco a gente vai estar falando, novamente eles vão aparecer, mas eu não vou mais me ater a explicar todos esses detalhes novamente. Ok? Claro, isso aqui na videoaula para que ela não se torne tão longa, né? A gente pode debater isso e tirar dúvidas tranquilo e calmo no momento posterior. Tranquilo? Ok. Com isso, a gente fecha, então, os artefatos de entrada desse processo. Então, todas essas informações, elas vão ter que ser trabalhadas, todas as informações dessas entradas, elas vão ter que ser trabalhadas pelas ferramentas e técnicas que a gente vai ver a partir de agora, para produzir, dentre outras coisas, o termo de abertura do projeto. Né? Então, vamos logo para essas ferramentas e técnicas. Okay? Ferramentas e técnicas. A primeira delas, opinião especializada. Opinião especializada, pessoal, nada mais é do que a opinião de um especialista. Especialista em quê? Do que a gente está fazendo no momento, que é desenvolvendo termo de abertura. Então, a opinião de alguém, né, especialista nisso, em desenvolver termo de abertura. Alguém que possa colaborar, alguém que possa dar consultoria para ajudar o desenvolvimento desse documento. Né? Então, essa ferramenta e técnica ela é utilizada para avaliar as entradas utilizadas para desenvolver o termo de abertura, aquelas que a gente falou anteriormente. Fornecida por qualquer grupo ou pessoa que tenha conhecimento ou treinamento especializado. Né? Opinião especializada, tudo a ver. Quem é que pode ter essa opinião especializada? Né? Então, ela pode estar disponível a partir de diversas fontes. Aqui alguns exemplos dessas fontes. Pode ser outras unidades da organização, como, por exemplo, o setor jurídico da empresa, que vai estar olhando os contratos, se está tudo ok com aquele contrato, porque aquele contrato vai fazer parte desse termo de abertura. Né? Então, é uma opinião especializada bastante válida para esse momento.
consultores que possam dar informação, que possam ajudar na elaboração desse termo de abertura, outros gerentes de projeto e etc. E o PMO, né? Para quem não está ligado aí muito nas siglas, PMO, pessoal, é o escritório de projetos. Então, se aquela organização tem um escritório de projetos, que, né, centraliza os projetos daquela organização, o PMO também pode ajudar nesse momento. Então, lembre, opinião especializada é a opinião de especialista naquilo que está sendo tratado naquele momento. Por que eu digo isso? Porque essa é uma ferramenta técnica que ela vai ser bastante utilizada em outros momentos também, né? E essa regra vale para ela também, certo? Para essa técnica. Cada momento que ela for utilizada, ela é utilizada para tratar o que está sendo, né, desenvolvido naquele momento. É o foco daquele processo, tá certo? Beleza? Um detalhe importante, vocês vão ver que cada processo pode ter mais de uma ferramenta ou técnica. Elas podem ser utilizadas combinadas? Podem. Isso são sugestões que o PMBOK dá para a gente, certo? Claro que vai depender de como o gerente vai optar por utilizá-las, né? Então, isso daí vai muito da expertise do gerente, do conhecimento que ele tem do projeto, da complexidade do projeto também. Isso daí é importantíssimo de vocês saberem. Continuando, outras ferramentas e técnicas, né? Ferramenta técnica de coleta de dados. E para coletar esses dados, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o Brainstorm, né? Vocês já devem ter ideia do que é o Brainstorm. Então, assim, também para não ficar lendo muito, né? Para não me dedicar muito a ficar lendo essas coisinhas, assim, a definição é bem simples. Se vocês conseguem ler, conseguem facilmente entender o que é que representa essas informações. Então, assim, é uma ferramenta técnica para coleta de dados, então trata de obter informações. Informações para quê? Para desenvolver o termo de abertura. Com base em quê? Naqueles documentos de entrada que a gente viu agora, certo? Então, vai se trabalhar em cima daquelas entradas, por meio dessas ferramentas técnicas, para obter essas informações que vão ser colocadas no termo de abertura. Simples assim. É só imaginar aquela sequência do processo. As entradas são processadas por essas ferramentas técnicas e com isso obtém as saídas, tá certo? Então, técnicas que podem ser utilizadas como coleta de dados, brainstorming, grupos de discussão e entrevistas. Não são as únicas, né? Essas aqui são apenas algumas sugestões que eu coloquei aqui, porque também não dá para colocar tudo, não dá para elencar tudo, porque senão ia ficar muito grande, eu não quero fazer isso com vocês, ok? Então, técnica de ferramenta de coleta de dados pode ser utilizada aí para processar a informação para desenvolver o termo de abertura. Próxima, ferramenta técnica, habilidades interpessoais e de equipe. E pelo próprio nome da ferramenta, vocês entendem do que se trata, acredito eu, né? Habilidades interpessoais e de equipe nada mais é do que o gerente e a sua equipe, né, ter habilidades necessárias para lidar, né, com seus membros, lidar com pessoas, lidar entre si. Como, por exemplo, gerenciamento de conflitos, técnica de facilitação, gerenciamento de reuniões. Então, habilidades interpessoais de equipe, inclusive, habilidades interpessoais de equipe foi falado, né, diferencial que o gerente de projeto precisa ter dentro da sua carreira. Então, né, daí também fazendo referência a algo que a gente já viu anteriormente, beleza? Então, também para não me dedicar a ficar lendo tanto texto, fica aí, vocês podem dar uma lida. Se alguém tiver alguma dúvida, que eu acredito que a definição é bem simples, a gente pode discutir no momento posterior. Mas o que você tem que entender é que essas ferramentas técnicas, elas são utilizadas para processar aquelas informações das entradas, certo? Por último, as reuniões. E as reuniões eu acho válido falar, porque ela vai aparecer em vários momentos também, porque principalmente o gerente de projeto, durante todo o projeto, ele vai ter muitas reuniões acontecendo, né? Então, essas reuniões das mais diversas, elas vão estar acontecendo dos mais diversos motivos. Nesse momento, ele vai estar se reunindo para quê? Para desenvolver o termo de abertura, né? Para processar as informações das entradas e conceber esse documento que é tão importante, certo? Então, reunião nada mais é do que pessoas, né, envolvidas em determinado assunto para desenvolver algo. Nesse caso, essas pessoas, essas partes interessadas estão reunidas para identificar os objetivos do projeto, os critérios de sucesso dele, as entregas-chave, requisitos de alto nível, resumo de marcos e outras informações resumidas que vão estar no termo de abertura, tá certo? Tem até algumas informações importantes aqui, mas que eu vou tratar quando estiver falando especificamente do que contém o termo de abertura,
Tá bom? Então, reuniões, vocês vão ver muito em outros processos e sempre trata disso. O gerente de projeto reunido com outras partes interessadas para chegar a um objetivo, né, para chegar a algo. Nesse caso, o desenvolvimento do termo de abertura. Ok? E aí a gente chega nas saídas. Né? Esse processo tem duas saídas. Primeiro é o que dá nome ao nosso processo, que é o termo de abertura do projeto, também chamado de Project Charter, do inglês, né? Que é como se fosse o contrato do projeto. Né? Beleza. O que é esse termo de abertura do projeto? Já foi falado anteriormente, mas vamos aqui pelas definições do PMBOK. É o documento que autoriza formalmente o projeto, e que isso daí a gente já falou anteriormente, designa e estabelece a autoridade do gerente de projeto, a gente também falou anteriormente, inclusive fazendo referência com o fator ambiental da empresa, mais especificamente a estrutura organizacional. Lembrem-se disso. Eu gosto muito de perguntar a vocês, o que é que define a autoridade do gerente de projeto? Que entrada, define a autoridade do gerente de projeto? Fiquem ligados nisso daí. Isso daí é bom vocês ficarem ligados. Deve ser aprovado pelo patrocinador do projeto, e aqui vale dizer que esse patrocinador é a pessoa que está investindo dinheiro para que o projeto aconteça, certo? E deve conter informações sumarizadas, porém com o nível de detalhamento necessário para aprovação ou não do projeto. Essas informações sumarizadas, pessoal, são informações, de certa forma, resumidas, porque o termo de abertura, ele não é o momento de você detalhar tantas coisas. Certo? Ele tem que ter um nível de detalhamento adequado para que o documento possa ser aprovado ou não. Certo? Mas no momento de realmente ter um detalhamento, inclusive vai ter muitas técnicas para você fazer esse detalhamento, é depois, mais especificamente nos planos, no planejamento de cada uma das áreas de conhecimento. Certo? O termo de abertura do projeto, inicialmente, ele tem que ter as informações básicas para que possa dar o pontapé inicial do projeto. E aí sim, com essas informações básicas, no momento adequado, elas vão ser detalhadas de acordo com cada uma das áreas de conhecimento. Bom? Algumas informações que o termo de abertura do projeto vai conter, certo? Vocês podem ver alguns templates de documentos por aí, de documentos de projeto, que mostram alguns tópicos que vão ter no termo de abertura. Inclusive, falando aqui do material de apoio produzido para esse assunto de gerência da integração, tem um vídeo específico falando do termo de abertura, inclusive mostrando o artefato em si, o termo de abertura. E nele é possível ver que tem campo para você dizer o objetivo, e a justificativa daquele projeto. Esse objetivo e justificativa, De onde que vem essa justificativa? Vocês conseguem lembrar de qual artefato de entrada que vem isso daí? Exatamente, lá dos documentos do negócio. Requisitos de alto nível. O que são esses requisitos de alto nível? É aquilo que eu tinha falado agora há pouco. É uma informação genérica que não está tão detalhada ainda, mas que tem um nível de detalhamento para que possa ser aprovado aquele início do projeto. Por exemplo, inclusive é tratado posteriormente, mas os requisitos, requisitos funcionais e não funcionais, de alto nível, uma informação mais resumida, mas que vai ser detalhada posteriormente à medida que o planejamento vai sendo feito, tá certo? Premissas e restrições. O que são premissas? Fatos assumidos como verdadeiros. E eu coloco aqui fontes de riscos, porque quando a gente estiver falando de gerência dos riscos, a gente vai falar muito de premissas. Então, assim, para que vocês tenham ideia do que é uma premissa, que é que a gente chama de fatos que a gente toma como verdadeiro em determinado momento. Certo? Então, a premissa. Você acha que aquilo ali é verdade naquele momento, mas que posteriormente pode não ser tão verdade como você imaginava. Como, por exemplo, eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Quando você está num projeto de desenvolvimento de software, vai ter que fazer a validação do que está sendo desenvolvido. E você tem que validar com o cliente. Então, lá no começo do projeto, você se certificou com o cliente que ia precisar do tempo dele para validar o sistema. Só que aí o cliente disse, não, quando você precisar aqui da validação, eu vou estar 100% do meu tempo, full time, disponível para te ajudar, para fazer essa validação. Só que aí você colocou, Tipo, vou contar com 100% do tempo do gerente do cliente para fazer a validação. Só que quando chega no momento de validar, você, aqui a gente está desenvolvendo seu sistema, a gente vai partir para a etapa de validação, a gente precisa do seu tempo para fazer os testes necessários.
Aí ele fala, mas é porque eu estou muito atarefado, não sei o que, não sei o que. Não tenho mais full time para disponibilizar para você. Eu só tenho metade do meu tempo, né? Porque está muito corrido as coisas aqui. Então, naquele primeiro momento, você tinha tomado como verdade que ele está 100% do tempo disponível. Mas agora, ele não está 100% do tempo disponível. Não é que ele não queira, mas muita coisa aconteceu e isso daí mudou. É por isso que foi um fato que você tomou como verdade em determinado momento, se provou não tão verdadeiro assim no momento adequado. Por isso que é uma fonte de risco. E o gerente de projeto ele tem que estar preparado para que isso aconteça. E o mais importante, ele tem que estar preparado para identificar que isso é uma premissa. É uma informação, dependendo do tempo, isso daí pode mudar, certo? Inclusive, a gente vai falar muito de premissas ainda, posteriormente. Inclusive, o próximo artefato de saída é o registro das premissas. Mas isso daí a gente fala daqui a pouco. Restrições, fatores que limitam as opções da equipe, como, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que vão estar envolvidas no projeto, o tempo necessário para desenvolver aquele projeto e etc. Restringe. Riscos de alto nível, resumo do cronograma, orçamento, lista das partes interessadas, requisitos para aprovação do projeto, responsabilidade e nível de autoridade do gerente de projeto. Então, aqui são algumas informações que vão ter no termo de abertura, podem ter outras, vai depender, o tamanho do termo de abertura, pessoal, depende muito da complexidade do projeto, certo? Então, tem termos de abertura para projetos mais simples, são menores, tem termos de abertura que são mais complexos devido à complexidade do projeto em si, certo? Mas, basicamente, aqui são algumas informações bem simples e bem diretas do que deve ter um termo de abertura do projeto. Como eu tinha falado anteriormente, por ele ser o primeiro documento, né, que o gerente de projeto vai ter quando começa o projeto, ele também é chamado de certidão de nascimento do projeto. Que ali está nascendo um lindo bebê projeto que vai crescer, vai desenvolver e vai ter um resultado específico, exclusivo ao final. Tá certo? Isso daí, termo de abertura, né, o grande personagem desse primeiro processo. Mas, como eu tinha adiantado para vocês, ele não é a única saída desse processo. Certo? Todas as atenções estão voltadas para ele, ok. Mas também temos como saída registro de premissas. E sim, esse registro de premissas está diretamente ligado ao que eu falei das premissas anteriormente. Né? Nada mais é do que um documento, né? Esse documento que vai fazer parte dos documentos do projeto, que vai registrar todas as premissas durante o ciclo de vida do projeto. Né? Algumas dessas premissas elas são identificadas antes do início do projeto acontecer. Né? No próprio business case, no próprio documento de negócio, você já pode identificar algumas dessas premissas. Isso é importante. Né? O gerente de projeto tem que ter esse feeling de conseguir identificar essas premissas. Mais importante, por quê? Porque por meio dessas premissas a gente pode identificar possíveis fontes de riscos. E riscos, como a gente vai ver lá na gerência dos riscos, podem ter um grande impacto para o seu projeto. Certo? Quando chegar lá no gerência dos riscos, a gente fala mais sobre isso. Outras premissas são geradas ao longo do projeto, tal como estimativas de durações, estimativa de tempos, estimativa de custos, riscos e etc. Então, registro de premissas é um outro artefato de saída, o segundo e último artefato gerado nesse processo. É um importante documento do projeto. Tá? Então, fica aí registro das premissas. Beleza, pessoal? Com isso, a gente terminou o nosso primeiro processo da gerência da integração, que foi desenvolver o termo de abertura do projeto. Aí, já foi o primeiro, só falta 48. Vamos agora falar, então, do desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, pessoal. Beleza? Então, vamos lá, né, pessoal? Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, nosso segundo processo da gerência da integração. Mas antes de começar a falar especificamente desse processo, vocês devem ter percebido que a videoaula já está se tornando um pouquinho longa, né? Já cruzamos aí os mais de 30 minutos. E, assim, eu optei por não particionar, por não dividir a videoaula em tantas partes, com medo de dispersar muito o conteúdo, né? Então, assim, eu entendo que uma videoaula muito longa pode ser um pouco maçante. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês pausem para fazer um determinado intervalo e não se preocupem. Quando vocês voltarem, eu vou estar aqui esperando vocês, tá certo? Então, sigam aí a sugestão, né? Quando você precisar fazer uma pausa para ir tomar um café, pausa aí o seu vídeo. Quando voltar, eu estou aqui esperando você, tá bom? Então, agora, dito isso,
para não se tornar mais longo ainda, vamos dar prosseguimento, falando então do segundo processo da gerência da integração, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Esse processo, pessoal, né, tem como objetivo definir, preparar e coordenar todos os componentes do plano e consolidar em um plano de gerenciamento integrado do projeto. Isso daqui vale a pena destacar todos esses componentes do plano, certo? Esse plano de gerenciamento do projeto, que é o principal e único artefato que está sendo produzido nesse processo, esse processo tem apenas uma saída, que é o plano de gerenciamento, ele sim é o grande artefato responsável por fazer a integração do seu projeto como um todo. E vocês vão entender como, certo? Porque esse plano, ele agrega todos os planos auxiliares das outras áreas de conhecimento, além desses planos, as linhas de base e também alguns outros documentos que são essenciais para manter o gerenciamento do seu projeto. Esse plano de gerenciamento, pessoal, ele é tão importante que a gente chama ele de como se ele fosse a coluna vertebral do seu projeto, né? É por meio dele que o gerente vai ficar se guiando para que a execução do projeto aconteça da melhor forma possível. Tá bom? Então, é um dos principais documentos, se não o principal documento do seu projeto. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento e falar mais sobre esse processo aí. Então, pessoal, né, seguindo aquela mesma lógica que eu já tinha falado anteriormente, tá aqui as entradas desse processo, certo? Inclusive, contando aqui com a participação especial do nosso colega termo de abertura, que foi produzido no processo anterior, certo? Então, ele já tem a participação aqui, vai trazer a informação necessária para gerar o plano de gerenciamento do projeto. Acredito eu que, pelo que eu falei no processo anterior, você já tem uma ideia do que vai ser aproveitado do termo de abertura para ser colocado nesse plano. Outra entrada, saídas de outros processos. Isso daqui, pessoal, essas saídas de outros processos, eu deixei resumido mesmo como saída de outros processos, porque, tipo, teria muita informação para colocar aqui e não ia caber num slide só. Essas saídas de outro processo basicamente são todos os planos auxiliares das outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento de requisitos, plano de gerenciamento de cronograma e etc. Então, isso daí é a saída de outro processo de outra área de conhecimento que chega aqui como uma entrada. E aí você já pode perceber uma certa iteração, né? Que a questão da ordem lógica dos processos, como é que eles vão acontecendo. Como é que eu vou ter um plano, né? Por exemplo, um plano de gerenciamento de cronograma se eu ainda nem cheguei a planejar o cronograma? Então, e aí fica evidente que sempre vai ser necessário fazer replanejamentos durante o seu projeto. Por quê? Nesse momento, você vai criar o plano de gerenciamento do projeto. No momento posterior, esse plano vai ser modificado porque vai ser agregado a ele informações do plano de gerenciamento do cronograma. E aí vocês conseguem perceber a iteração, né? Como as coisas vão se interligando para que o projeto aconteça, tá certo? Outras entradas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, a gente já falou sobre eles, e como eu falei, não vou me ater mais a explicações sobre eles, porque a gente falou anteriormente, bom? Para não alongar demais as coisas. Ferramentas e técnicas que vão ser utilizadas para processar essas entradas, opinião especializada, já falamos, coleta de dados, também, habilidades interpessoais de equipe e reuniões também foram contempladas no processo anterior, embora vai ter alguma informação a mais que possa ser falado desse processo aqui. E como saída temos o artefato em si que dá nome ao processo, que é o plano de gerenciamento do projeto. Esse artefato em si também ganhou um vídeo específico como material de apoio feito para complementar, né, o conteúdo da gerência da integração. O link desses vídeos de apoio vão estar na descrição e nos cards do vídeo, tá bom? Se vocês conseguirem perceber pelo nome do processo, vocês já conseguem ter uma ideia de qual grupo de processo esse processo pertence, né? Se ele desenvolver o plano de gerenciamento, a gente está falando em planejar. Isso dá a ideia de que pertence ao grupo de processos de planejamento. E o principal benefício desse processo? Fornecer um documento abrangente que define a base de todo o trabalho do projeto e como ele será realizado. Então, tenha aquela ideia em mente. Esse artefato está sendo produzido para que o gerente siga o que foi planejado no momento da execução do projeto.
né? Porque aquilo que foi planejado, né, sendo seguido, é para dar certo no final das contas. E claro, quando for necessário, podem ser feitos replanejamentos. E tem todo um lance de como é que são feitos esses replanejamentos que vai ser falado também posteriormente, tá bom? Beleza. Percebam que dessa vez eu não falei do diagrama de fluxo de dados, porque o diagrama de fluxo de dados poderia ficar muito grande, né? Mas se vocês quiserem perceber como é que funciona, né? De onde que vem as entradas, inclusive o termo de abertura, que veio do primeiro processo, chegando aqui, para onde que vai, vocês podem dar uma olhada no diagrama de fluxo de dados que está lá no PMBOK, tá bom? Qualquer dúvida, sinaliza aí que a gente discute nos momentos de discussão de tira dúvidas com vocês. Então, vamos lá. As entradas desse processo. Primeira entrada, termo de abertura do projeto. Deve estar fresquinho na memória de vocês, que a gente falou quase agora sobre ele. Né? Termo de abertura, que é a certidão de nascimento do projeto, é o primeiro documento que o gerente de projeto vai ter em posse ao iniciar o seu projeto. Né? Então, ele tem aquelas informações sumarizadas, aquelas informações em alto nível, né? Não tão detalhadas, que vão dar respaldo para que o planejamento seja feito. Ou seja, a partir daquelas informações sumarizadas, daquelas informações em alto nível, aquilo vai ser detalhado e planejado dentro do detalhamento adequado de cada um desses tópicos. Né? Então, tipo, a gente pegou lá o orçamento resumido. Então, quando a gente for planejar a questão do orçamento, a gente vai detalhar como aquele orçamento vai ser gasto dentro do projeto. Né? Quando a gente pega o cronograma resumido, a gente, quando estiver planejando a questão do cronograma, vai detalhar as durações de cada uma das atividades com base naquele cronograma que está no termo de abertura do projeto. E assim vai sendo desenvolvido com base nas informações que estão no termo de abertura. Essa é a importância das entradas. Né? Informações necessárias para se fornecer a saída. Tá bom? Então, basicamente, isso que eu falei é o que está escrito aqui. Né? Não vou ficar lendo sempre, né? Porque a gente acabou de falar sobre o termo de abertura. Então, isso daí já está bem fresca na memória de vocês. Então, basicamente, as informações que tem no termo de abertura, o termo de abertura que é aquele primeiro documento, e esse primeiro documento ele vai ser inalterado, certo? Até por questão de histórico, né? Ele serve como ponto de partida. A partir desse ponto de partida, a gente pode fazer o detalhamento nesses planos. A gente pode fazer o planejamento adequado. Bom? Outra entrada, saídas de outros processos. Isso aí eu expliquei lá no slide quando eu estava mostrando todas as entradas. Então, basicamente, aquilo que eu falei é o que está aqui. Saídas de muitos outros processos são integradas nesse aqui. Né? Então, todos os planos auxiliares das outras áreas de conhecimento, né? Praticamente todas as outras 9 áreas de conhecimento, elas têm um plano de gerenciamento que vão fazer parte do plano de gerenciamento do projeto. Assim como também as linhas de base. Certo? E as linhas de base, a gente fala mais um pouco sobre elas daqui a pouco, tá bom? Qualquer mudança que tenha que ser feita nesses documentos, especificamente planos e linhas de base, tem todo um trâmite formal que deve ser seguido. Isso aí implica num outro processo que a gente vai falar posteriormente, certo? Que é o processo de controle integrado de mudança. A gente vai falar posteriormente sobre isso. Outras entradas, fatores ambientais da empresa e ativos profissionais. Lembrando mais uma vez, eu tinha sinalizado que eles iam aparecer várias vezes, estão aqui de novo aparecendo. Então, como a gente já tem a noção do que eles representam, eu não vou ficar me repetindo muito, tá bom? Então, eles também são importantes entradas para esse processo. Tem informações que vão ser úteis para o documento que está sendo produzido, ou seja, o plano de gerenciamento do projeto, ok? Então, prosseguindo para as ferramentas e técnicas. Primeira ferramenta técnica. A opinião especializada, ou seja, a opinião do especialista. Nesse caso, a opinião do especialista em desenvolvimento de planos de gerenciamento do projeto. Né? Outra ferramenta técnica, técnica de coleta de dados. E aqui entra também a sugestão de que você pode utilizar checklists, né? Lista de verificação, em que você pode ir verificando o que é que está, com base nas entradas, o que é que vai ficando de acordo para a construção do plano de gerenciamento que está sendo feito. Beleza? Então, checklist nada mais é do que uma lista onde tem determinados tópicos que você vai ticando, né? Marcando se aqui está ok ou se não está ok. Né? Então, técnicas de coleta de dados, ou seja, de levantamento de informações para se produzir algo, né? Para se produzir o plano de gerenciamento do projeto. Tranquilo?
passa adiante. Outras ferramentas e técnicas, novamente, habilidades interpessoais e de equipe, e também reuniões. Também foi falado anteriormente, né? Acredito que esteja claro para vocês, mas sempre frisando, se não estiver muito claro, pode nos procurar que a gente tira as dúvidas. Okay? Prosseguindo. Saídas. Vocês devem estar percebendo que está um pouco mais rápido o ritmo, porque todos os avisos importantes eu já vinha dando anteriormente. Então, a gente já está conseguindo fluir mais em relação a como o processo acontece, né? As informações necessárias para que o processo aconteça. Então, chegamos até a saída. A gente aqui só tem uma saída, que é o plano de gerenciamento do projeto, o principal artefato e único produzido nesse processo. Então, tem-se as informações das entradas, processa-se essas informações aqui por meio das ferramentas e técnicas e obtém um plano, que tem como objetivo integrar. Então, o plano de gerenciamento do projeto é o grande integrador, a ferramenta de integração que o gerente de projeto utiliza aí para guiar o seu projeto. Beleza? Então, esse artefato é o documento que descreve como o projeto vai ser executado, monitorado, controlado e encerrado. Então, com base nesse plano, o gerente de projeto ele faz todo o gerenciamento do projeto. Tem que ter todas as informações necessárias de como aquele projeto vai ser executado, como vai ser os processos necessários para monitorar e controlar e como vai ser feito o encerramento do projeto. Então, tudo isso daí é muito bem planejado dentro desse plano de gerenciamento do projeto. O principal plano que norteia, que guia o gerenciamento do projeto. Integra e consolida todos os planos de gerenciamento auxiliares e linhas de base, também chamadas de baseline, e outras informações necessárias para o projeto. As necessidades do projeto determinam quais componentes do plano de gerenciamento são necessários. Como eu já venho alertando há algum tempo, dependendo da complexidade do projeto, projetos mais complexos têm mais necessidades, projetos mais simples podem ter menos necessidades, inclusive necessidade de processos que tenham que acontecer, porque lembre, existem 49 processos, mas dependendo do seu projeto, dependendo da complexidade, alguns processos podem não ser executados, isso pode acontecer, certo? Por exemplo, se no seu projeto, na execução do seu projeto, você não precisa adquirir nenhum equipamento, não precisa alugar nada, se não vai ter nenhum contrato firmado, contrato de aluguel ou contrato de compra, não vai ter nada que indique aquisição dentro do seu projeto. Então, processos relacionados à gerência da aquisição não vão acontecer. Então, isso daí é algo que tem que ser observado. Não é uma regra, certo? Realmente só não vai ter processo de aquisição se não for necessário haver nada que seja voltado para aquisições. Bom, então, só para lembrar vocês que existem 49 processos, mas não necessariamente todos precisam acontecer. Esse plano que é gerado aqui, ele é atualizado e revisado pelo processo de realizar o controle integrado de mudanças. Então, qualquer informação que precise ser alterada nesse plano, e quando eu falo qualquer alteração, entenda que são alterações que tenham impacto no gerenciamento do projeto. Eu não estou falando de erro ortográfico, não. Estou falando de um replanejamento que precisa acontecer. O orçamento tinha sido detalhado dessa forma, mas a gente percebeu que vai ser gasto mais numa determinada atividade do que estava previsto. É desse tipo de alteração que a gente está falando. Certo? Então, alterações que causam um grande impacto e que precisam ser feitas nesse plano, vão precisar passar por esse processo, já está até destacado aqui, que é o realizar o controle integrado de mudanças, que inclusive também é da integração e a gente vai falar dele posteriormente. Bom? Bem, como eu tinha falado anteriormente, a gente ia falar um pouco mais sobre as baselines. Baselines, pessoal, ou linhas de base, elas são utilizadas para medir o desempenho do projeto. Ou seja, a linha de base é como se fosse algo feito para realizar a comparação daquilo que foi planejado com aquilo que está acontecendo de verdade. Então, por exemplo, foi planejado gastar tantos reais para realizar 3 atividades do seu projeto. Mas, na real, 2 atividades já consumiu todo aquele dinheiro que foi planejado. Então, a linha de base, aquilo que foi planejado, o real está distorcendo daquilo que foi planejado. Então, isso daí serve para comparar
o que está acontecendo na real com o que foi planejado e tomar devidas decisões para como o projeto deve caminhar a partir disso, certo? Basicamente, existem 3 linhas de base, que são linha de base do escopo, linha de base do cronograma e linha de base dos custos, e sempre que a gente for falar delas, eu vou bater nessa tecla de que servem para realizar essas comparações, tá bom? Beleza. Uma informação importante é que esse plano, esse artefato, a gente diz que ele é um documento vivo. E, por toda a informação que eu já dei dele para vocês, vocês já devem perceber por que ele é um documento vivo. Porque ele está em constante mudança, certo? Ele vai ter replanejamentos. Né? É muito difícil que o seu plano de gerenciamento do projeto não sofra modificações no desenrolar do projeto em si. Porque ele está preparado para isso acontecer. Principalmente porque quando ele é criado, você não tem um nível de detalhamento adequado. E à medida que o projeto vai acontecendo, é que você vai obtendo o nível de detalhamento necessário para o projeto fluir. Beleza? Então, isso aí é informação importante. É um documento vivo que vai sofrer modificações. E se precisar sofrer essas modificações, passar por esse controle formal aí de mudança. Ok? Então, os planos auxiliares que compõem o plano de gerenciamento são todos os planos oriundos, né, das outras áreas de conhecimento. Então, estão eles aqui listados, plano de gerenciamento de escopo, requisitos, cronograma, custos, qualidade, até das partes interessadas. Né? Além deles, temos também as 3 linhas de base, que eu já falei para vocês, e não são apenas os únicos componentes que compõem o plano de gerenciamento do projeto, não. Né? Então, tem os planos auxiliares, tem as linhas de base, mas também tem alguns componentes adicionais que, dependendo do seu projeto, podem fazer parte desse plano. Né? Como, por exemplo, plano de gerenciamento de mudanças, plano de gerenciamento de configurações e etc. Tá bom? Então, assim, vai muito de como vai ser o gerenciamento do seu projeto, vai muito da complexidade, vai muito também da abordagem, né, de ciclo de vida do seu projeto, se ele é algo mais voltado para o tradicional, se ele é algo mais voltado para o híbrido, se ele é mais voltado para o ágil. Então, tem todas essas nuances que o gerente de projeto vai observar. Né? Então, ele tem que lidar com isso daí nesse momento de planejamento. Ok? Porém, né, uma notícia que eu tenho dado para vocês que diz muito respeito ao que eu vou falar daqui a pouco. O plano de gerenciamento, ele é o principal plano do seu projeto, certo? Mas existem também outros documentos, que a gente chama de documentos do projeto, que vão auxiliar, né, com meio de complementar o que está no plano de gerenciamento. Eu falo isso porque daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela que mostra, né, tudo que compõe o plano de gerenciamento, como também tudo aquilo que compõe os documentos do projeto, tá? Então, né, para não ser surpresa aí para vocês, né? Ok. Continuando aqui com o plano de gerenciamento do projeto. Pronto, na realidade está aqui a tabela já. Né? Então, vocês podem ver aqui tudo que compõe o plano de gerenciamento do projeto, tudo que pode compor o plano de gerenciamento do projeto, tem todos os planos auxiliares, as linhas de base e aqueles outros documentos que a gente falou quase agora, e aqui os documentos que compõem o que a gente chama de documentos do projeto. Inclusive, o registro das premissas, que a gente viu como saída do processo desenvolver o termo de abertura, é um desses documentos. Tá? Então, tem vários documentos que vão dar respaldo para complementar o plano de gerenciamento do projeto. Lembrando, mais uma vez, não é regra que você tenha que ter todos esses documentos. Vai depender do projeto que você está gerenciando. Ok? Bem, pessoal, isso foi desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Claro que poderia falar mais sobre ele, mostrando inclusive o artefato, só que isso daí vai estar sendo feito nesse vídeo que está no material de apoio, tá bom? Aqui não era para se alongar muito nisso daí, até porque tem esse material de apoio que vocês podem consultar, tá bom? Então, com isso, a gente vence então o segundo processo da gerência da integração, que foi desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, e a gente pode passar para o terceiro e último dessa videoaula, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Então, bora lá, pessoal. Terceiro processo de gerência da integração, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Esse processo, né, é o processo responsável pela liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.
vale destacar nessa definição aqui do processo é isso daqui. Realização do trabalho definido no plano de gerenciamento, certo? Lembrem-se, no processo anterior foi desenvolvido o plano de gerenciamento do projeto, né? Esse plano é o principal plano que norteia o seu projeto. Esse plano é feito para quê? Para que o gerente siga esse plano, para que no momento da execução do projeto tudo seja feito de acordo com o que foi planejado. Então, basicamente, esse processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo de seguir o plano para executar o projeto. Então, esse é o momento de execução do projeto com base naquele plano. E outra informação importante dessa definição é implementação das mudanças aprovadas, certo? Isso diz respeito diretamente a qualquer mudança que tenha que ser feita, seja no plano de gerenciamento do projeto ou nos documentos do projeto. Se alguma modificação precisar ser feita, é solicitado o que a gente chama de solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança vai ser julgada se ela é aprovada ou não, e as que forem aprovadas precisam ser implementadas. Isso daí vai ser explicado melhor posteriormente, vocês vão entender do que é que se trata, tá certo? Mas só frisando que esse processo é responsável por isso. Realização daquilo que foi definido no plano de gerenciamento e implementação dessas mudanças aprovadas. Ok? Então, dito isso, vamos ver então quais são as entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo. Bem, como entradas, a gente tem o plano de gerenciamento do projeto, que acabou de ser desenvolvido no processo anterior, os documentos do projeto, eu já tinha falado também anteriormente, no processo anterior. Alguns desses documentos, inclusive, foram citados anteriormente. Solicitações de mudanças aprovadas, certo? Então, se a gente vai, nesse processo, trabalhar para implementar as mudanças aprovadas, você tem que ter essas mudanças aprovadas. Então, nada mais comum que elas sejam entradas desse processo, certo? Também temos fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, que também já falamos anteriormente. Ok? Como ferramentas e técnicas, opinião especializada, sistemas de informação de gerenciamento do projeto e reuniões. As técnicas que vão ser utilizadas para processar as informações das nossas entradas e produzir as nossas saídas. Como saídas, nós vamos ter as entregas, afinal de contas, a gente está executando o projeto, chega o momento de fazer as entregas. Certo? Então, como artefatos de saída, entregas, dados de desempenho do trabalho, registro das questões, solicitações de mudanças e uma série de atualizações que vão poder ser feitas com base nessas solicitações. Mas calma, não precisa entrar em pânico, que a gente vai falar, né, de forma adequada no momento apropriado de cada uma dessas saídas, tá bom? Como foi falado anteriormente, esse processo ele é responsável por executar o que está de acordo com o plano de gerenciamento do projeto. Certo? Então, se é um processo que vai executar o que está no plano, só pode ser um processo de que grupo? Exatamente, grupo de processos de execução. E o principal benefício desse processo? Fornecer o gerenciamento geral do trabalho do projeto e das entregas, né? Saídas das entregas, aumentando a probabilidade de êxito do projeto. Certo? Então, prosseguindo, nesse daqui eu também não mostro o diagrama de fluxo de dados, mas se quiserem dar uma olhada, tá lá no PMBOK. Ok? Vamos. Como entradas, o plano de gerenciamento do projeto, né? Com aqueles vários componentes que podem ter influência nesse processo, porque vai ser seguido o que está lá no plano de gerenciamento do projeto. Então, normalmente, ele vai ter influência direta na execução desse processo em si. E alguns documentos do projeto que vão ter influência direta nas saídas que estão sendo processadas. Né? Registro das mudanças. Se vocês voltarem alguns slides, vocês vão ver naquela tabelinha de documentos do projeto, e tem o registro das mudanças, tem registro das lições aprendidas e registro dos riscos. Né? E por quê e qual a influência que eles têm, né, para esse processo? Registro das mudanças. Contém o status de todas as solicitações de mudanças. Inclusive, né, as mudanças aprovadas que são entradas também nesse processo. Então, tipo, esse registro das mudanças deve constar todas as solicitações de mudanças que foram feitas, inclusive as aprovadas, assim como as rejeitadas e as que foram adiadas, certo? Vai ser falado mais sobre essas solicitações de mudanças posteriormente, então não vou me alongar muito aqui. Registro das lições aprendidas.
Esse registro ele é usado para melhorar o desempenho do projeto e evitar repetição de erros, né? Então, normal que você tenha aprendido as lições no passado e possa utilizar o que foi aprendido no momento atual. Então, se você, né, no momento anterior, lidou com alguma situação, não foi boa e essa situação volta a acontecer, você já tem um histórico, você já tem um conhecimento de como lidar com essa situação novamente, porque você aprendeu aquela lição. Então, basicamente, esse registro das lições aprendidas é isso, é esse conhecimento que foi obtido anteriormente e que pode ser utilizado posteriormente no projeto ou em projetos futuros. Registro dos riscos fornece informações sobre ameaças e oportunidades que podem afetar a execução do projeto. Isso é um importante documento porque os riscos eles vão estar sempre presentes no seu projeto. Seja ele em forma de riscos negativos, que são as ameaças, seja ele em forma de riscos positivos, que são as oportunidades. Você tem que sempre estar preparado para lidar com ambos, caso eles aconteçam. Certo? Então, o registro dos riscos também é um importante documento do projeto que vai ter influência nesse processo e que vai ser muito falado posteriormente também. Ok? Documentos do projeto. Podem ter outros documentos que também influenciam, mas como eu destaquei apenas alguns dos principais que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Outras entradas, solicitações de mudanças aprovadas. Né? Então, se existe mudanças aprovadas, é porque antes elas tiveram que passar por uma avaliação. Né? Essas solicitações de mudança passaram por uma avaliação, onde elas foram aprovadas e aqui elas chegam aprovadas para poderem ser implementadas, fazendo referência direta à definição do principal objetivo desse processo. Okay? Então, essas solicitações de mudança aprovadas, elas são saídas de um processo que a gente vai falar posteriormente, que é o processo de realizar o controle integrado de mudanças. Essas mudanças são autorizadas e documentadas, têm impacto de alguma forma no escopo do projeto. Né? Por isso que é feita uma solicitação de mudança, porque vai ter algum impacto no projeto. Né? Então, se vai ter algum impacto no projeto, precisa ser verificado se essa mudança pode e se deve ser feita. Né? No caso das mudanças aprovadas, elas foram julgadas que devem ser feitas, então elas têm que seguir para a implementação. Então, isso deve influenciar algum aspecto do projeto. Né? Essa solicitação de mudanças que vai ser, nesse caso, que são aprovadas, elas podem ser de 3 tipos. Tem a ação corretiva, tem a ação preventiva e a reparo de defeito. Ou seja, ela pode ser uma solicitação para uma ação corretiva, para uma ação preventiva ou para um reparo de defeito. E aqui está a definição de cada uma delas. Eu vou ler aqui bem rapidamente, mas não se preocupe que a gente vai falar disso posteriormente, quando estiver falando especificamente sobre o controle integrado das mudanças, que é lá onde a gente vai trabalhar diretamente com as solicitações de mudança, né? E como é que elas são avaliadas, como é que elas são registradas. Então, uma solicitação de mudança de ação corretiva, uma atividade que realinha o desempenho dos trabalhos do projeto com o plano de gerenciamento do projeto. Ou seja, algo não saiu de acordo com o que foi planejado, algo já está indo para o lado errado. Né? Então, faz-se uma solicitação de ação corretiva para que aquilo que saiu dos eixos volte para os eixos novamente. É uma forma de corrigir aquilo que está dando errado. Já a ação preventiva, uma atividade para garantir que o trabalho futuro do projeto esteja alinhado com o plano de gerenciamento do projeto. Né? É uma forma de prevenir que saia dos eixos. Então, você não vai esperar que aquilo dê errado para que seja corrigido. Você vai prevenir para aquilo nem chegue a dar errado. Já o reparo de defeito é uma atividade intencional para modificar um produto ou componente do produto que não está em conformidade. Reparo de defeito, pessoal, está principalmente ligado a entregas, a artefatos que são gerados para serem entregues. Então, se é algum documento que foi feito de uma forma que não foi aprovado, não foi aceito, vai ser feita uma solicitação de mudança para reparar os defeitos daquele artefato. Ou seja um código, né, código-fonte, seja um módulo que foi desenvolvido que não está de acordo, não foi aceito, que vai precisar ser reparado. Então, são basicamente esses 3 tipos de solicitações de mudanças, né, que vão ser feitos. E, nesse caso aqui, né, são as solicitações de mudanças que foram aprovadas. São entradas porque vão ser implementadas nesse processo. Outras entradas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como falamos anteriormente, já nos 2 processos anteriores. Ok? Ferramentas e técnicas que vão poder ser utilizadas para processar as entradas. A opinião especializada, foi falado anteriormente.
As reuniões também foram faladas anteriormente, mas sistemas de informação de gerenciamento de projeto está aparecendo aqui da primeira vez. Né? Então, vamos só ler aqui e falar algumas observações. Sistema de informação, conjunto de ferramentas automatizadas para auxiliar no gerenciamento de projetos. Então, tem algumas ferramentas automatizadas que existem no mercado, algumas gratuitas, algumas pagas, que já possuem, né, um conjunto de ferramentas que vão te auxiliar no gerenciamento, né, vão auxiliar o gerente de projeto no gerenciamento do projeto como um todo. Fazem parte desse sistema ferramentas para trabalhar com cronograma, sistemas de coleta e distribuição de informações, como, por exemplo, relatórios de desempenho do trabalho, coleta e relatórios automatizados sobre os principais indicadores de desempenho. Então, assim, existem ferramentas que já têm tudo isso e que estão disponíveis para que o gerente de projeto possa utilizar. Né? Então, por exemplo, temos Microsoft Project, temos também o Project Libre, existem algumas outras ferramentas, algumas mais completas, outras não tão completas. Né? Então, tem gerentes de projetos que optam por algumas, tem gerente de projeto que utiliza mais de uma, então vai depender muito, né, de como o gerente vai proceder no seu gerenciamento. Mas são ferramentas que existem por aí. Em aulas posteriores eu até trago referências, né, caso vocês queiram conhecer, mas pelos nomes que eu citei aqui, vocês podem dar uma pesquisada também, tá bom? Então, são ferramentas que podem ser utilizadas e, né, tudo aquilo que vem automatizar e agilizar o gerenciamento é bem-vindo. Então, é uma dica aí boa que o PMBOK dá como sugestão para a utilização. Beleza? Essas foram as ferramentas e técnicas. Vamos partir então agora para as saídas, porque dessa vez são várias saídas. Né? No processo anterior ou eram duas ou uma, aqui tem várias. Né? Mas são justificadas pelo processo que se encontra, pelo momento de execução do projeto. Né? Então, primeiro das saídas são as entregas. Agora observe que aqui a gente não está falando de entregas aceitas ainda. Né? Elas são puramente as entregas. Ainda não foram aceitas e entregues para o cliente no final do projeto, não, certo? Se atentem a isso, isso daí é importante, porque essas saídas, elas vão servir como entrada de um outro processo, e aí sim vai passar pelo trâmite até chegar nas entregas verificadas e aceitas. Então, as entregas são qualquer produto, resultado ou serviço exclusivos e verificáveis. Esse verificável é de suma importância, porque é a partir desse verificável que se vai ter o aceite ou não daquela entrega. Identificados na documentação do plano de gerenciamento e que devem ser produzidos para concluir um processo, uma fase ou um projeto. E geralmente, pessoal, essas entregas elas marcam esse momento. Seja um momento de transição de uma fase para outra, de um processo para outro, ou mesmo do encerramento do projeto. Certo? Esses artefatos, essas entregas, elas marcam esses momentos importantes do seu projeto. Então, por isso que é importante que essas entregas elas possam ser verificáveis, porque é isso que vai permitir transitar, por exemplo, de uma fase para outra. Como, por exemplo, no momento, após desenvolver o sistema, tem que passar para a validação. Né? Então, o que é que diz que, pronto, terminamos o desenvolvimento, temos a entrega completa para poder passar para a validação? Né? Isso daí é o que a gente chama de uma entrega que pode ser verificada. Ok? Outra saída, dados de desempenho do trabalho. E isso é importante uma vez que a gente está executando o trabalho. Né? É um processo de execução. Certo? Então, o que são esses dados de desempenho? O nome já é autoexplicativo. Mas, basicamente, são informações sobre como está o andamento do seu projeto. Essas informações, né, esses dados de desempenho, eles vão ser compilados, vão se tornar essas informações de desempenho do trabalho, e essas informações vão ser colocadas num relatório posteriormente. Isso daqui vocês vão ver que essa saída ela vai chegar como entrada em um outro processo. Nesse outro processo vai ser colocado num relatório. Esse relatório vai servir para informar as partes interessadas que precisam ter aquela informação. Certo? Isso é importante para saber como está o desempenho do projeto, para saber como está o andamento. Por exemplo, como é que está o progresso do seu cronograma, quais as entregas que foram terminadas, quais que não foram terminadas, qual a situação das atividades do cronograma, as estimativas, quantas solicitações de mudanças foram feitas. Todos esses dados são importantes para tomar decisões dentro do projeto. Certo? Então, essas informações que são importantes vão precisar ser passadas, né, para as partes interessadas responsáveis. Como, por exemplo, a auto-administração da empresa, né, a qual você responde, ao qual você, como gerente de projeto, responde. Ok? Então, dados de desempenho do trabalho são bastante importantes para as tomadas de decisão do projeto. Ok?
Outra saída, registro das questões, do inglês issues log. Né? Registro das questões, basicamente é registro de todo e qualquer problema que tenha ocorrido no projeto. Certo? É um dos documentos mais importantes do projeto, pois trata os problemas que aconteceram, como por exemplo, problemas entre integrantes, né? Qualquer picuinha que tenha acontecido entre integrantes da equipe do projeto, e como você lidou com aquilo. Isso é importante ter nesse registro das questões, a forma que aquilo aconteceu e como foi resolvido, porque isso vai auxiliar o gerente caso problema semelhante aconteça posteriormente, certo? Então, o gerente de projeto usa esse registro para documentar os problemas e monitorar a solução, certo? Para definir e classificar as questões com base na urgência e no impacto que vai ter no projeto. Esse documento ajuda o gerente a rastrear e gerenciar problemas com eficácia, assegurando que sejam investigados e resolvidos. Certo? Então, é um documento importante, né? Então, todo problema que acontecer vai estar nesse registro das questões. O problema, como ele foi resolvido e qual o impacto que aquilo teve no andamento do projeto. Ok? O projeto sempre ligado nessas coisas que podem acontecer. Outra saída, solicitações de mudanças. Olha aí, solicitação de mudança chegando aqui como saída desse processo. Né? É uma proposta formal para modificar um documento, né? Um plano de gerenciamento, uma linha de base, uma entrega ou uma linha de base, como eu falei. Certo? E dependendo da mudança que vai ter que ser feita, vai ser um daqueles três tipos. Uma ação corretiva, ou uma ação preventiva, ou um reparo de defeito. Essa solicitação de mudança, quando aprovada, vai atualizar esse documento para qual a solicitação foi feita e pode resultar em uma atualização de outras partes do plano de gerenciamento do projeto. Por isso que a gente vai ver que as próximas saídas falam de atualizações. Né? Atualizações no plano, atualizações nos documentos e nos ativos de processos organizacionais. Vamos lá. Próxima saída, atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Quando for necessário, né, vão existir atualizações em quaisquer componentes do plano de gerenciamento. Qualquer atualização que precise ser feita nesses componentes tem que respeitar o processo formal, que é por meio de uma solicitação de mudança. Mesma coisa acontece nos documentos do projeto. Então, aqui eu só listo alguns dos documentos que podem ser modificados no meio desse processo, como, por exemplo, lista de atividades, registro de premissas, registro das lições aprendidas e etc. A gente ainda não falou nem metade desses documentos aqui, para vocês verem que, tipo, apenas em processos que a gente vai ver posteriormente é que a gente vai falar, né, vai ter essas informações. Mas aqui já está para identificar, né, alguns dos documentos que podem ser alterados nesse momento e toda vez que você executar o processo, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Tudo bem? Também atualizações nos ativos de processos organizacionais. Ou seja, qualquer ativo de processo que precise ser atualizado pode ser atualizado no momento que você executa o processo orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Certo? Né? Respeitando o trâmite formal da solicitação de mudança. Né? Então, pessoal, com isso, a gente encerra o terceiro e último processo dessa videoaula, que foi orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Né? Falamos desses três, né, até o momento. Ainda faltam 4, que vai ficar para a segunda parte dessa videoaula, né? Tudo, né, no seu devido momento. Então, assim, espero que vocês tenham captado a essência do que a gente está querendo fazer aqui. E nada mais é do que entender como o processo acontece. Entender a importância das entradas, certo? Que vão influenciar, né, o desenvolvimento daqueles artefatos de saída. Por que aquela entrada faz parte daquele processo? Porque ela tem alguma informação que, quando processada, vai influenciar o artefato de saída que está sendo gerado. Isso é importante que vocês entendam. Como, por exemplo, os documentos de negócio para gerar o termo de abertura. O documento de negócio, né, justifica o investimento do seu projeto. Isso tem que estar no termo de abertura. Então, você consegue fazer esse link das entradas com as saídas. Né? Para isso, tem o processamento daquela informação por meio das ferramentas e técnicas. Então, o importante que vocês saibam é isso. Tá bom? E aí, pessoal, antes da gente partir para os 4 processos restantes da gerência da integração, fica aí o nosso momentinho de fazer uma pausa, tomar aquele café, revigorar as energias, e aí a gente volta, então, na próxima videoaula para falar sobre os 4 processos restantes. Certo? Então, a gente se vê na videoaula
parte 2 da gerência da integração, pessoal. Então, até lá.